Olá a todos, meu nome é Marcos Boldrini, sejam aqui bem-vindos ao meu canal. E hoje eu quero comentar mais uma vez dessa obra aqui do Dostoiévski, Memórias do Subsolo, este livro aqui, da editora 34. E eu queria continuar sobre o que eu havia falado no vídeo anterior, que está aqui no meu canal, o vídeo sobre a liberdade de escolha como um atributo do homem, exclusivo do homem, que é baseado nesse livro aqui também. E há um outro trecho do Dostoiévski em que ele destaca novamente essa dimensão humana, porque nós homens, de acordo com o autor, mais do que racionais, mais até mesmo que inteligentes, que já é um atributo mais profundo, a ideia de inteligir as coisas, de entender a realidade. Para Dostoiévski, o ser humano é, acima de tudo, um ser dotado de livre-arbítrio, a capacidade de escolher. E veja bem também, livre-arbítrio e liberdade são coisas diferentes. O livre-arbítrio pega toda a gama potencial da nossa imaginação. A gente pode querer qualquer coisa, só que esse querer está dentro de uma circunstância. Então nós teremos atitudes perante as coisas que nós não podemos fazer. Por exemplo, eu posso querer voar, mas eu sei que eu não posso voar, então eu fico resignado. Bom, ok, não dou valor. Vou pegar um caso assim mais concreto, né? Alguém fica doente. A pessoa não tem controle sobre sua doença, um câncer, por exemplo, que é uma doença grave. Mas ela pode se resignar. Ok, a vida é assim. Ela pode entrar em depressão. Ela pode se revoltar. Ela pode, como se diz, fazer do limão uma limonada, né? Ou seja, dar muito mais valor à vida e mudar completamente a sua postura em relação à vida. Se tornar uma pessoa religiosa ou espiritualizada. Ou talvez até querer morrer, né? Querer o pior para si mesmo. Então são atitudes que nós temos. A pessoa vai querer desejar se curar, mas ela não pode se curar por simples vontade. Certo? Né? Assim como ela também não pode fazer qualquer coisa por simples vontade. E o livre-arbítrio implica não só uma atitude em relação às coisas que a gente não pode controlar, como também fazer qualquer coisa independente das consequências. Então, por exemplo, eu posso parar aqui a gravação e tirar uma soneca agora essa tarde. Ou posso cometer um crime, posso na rua matar uma pessoa. Quer dizer, os dois estão no escopo do livre-arbítrio. Porém, os dois também vão trazer consequências disso daí. E é aí que diferencia o livre-arbítrio da liberdade. A liberdade é algo que se dá dentro de uma concretude, de uma situação real, palpável no nosso dia a dia. Se eu dormir agora de tarde, eu vou descansar um pouco mais, talvez acorde depois um pouco mais ligado, ou com mais sono. Agora, se eu cometer um crime, eu vou preso. A minha liberdade não contempla o crime. A minha liberdade contempla fazer as coisas dentro da minha situação, que se limita até um certo ponto, seja da circunstância, seja da liberdade alheia, ou de princípios de uma comunidade, ou daquilo que uma cultura de uma população, de uma sociedade admite como plausível, viável, aceitável, dentro dos limites da lei, que na verdade é uma elaboração de princípios e normas. Então, liberdade implica em toda uma série de consequências e responsabilidades. O Viktor Frankl fala disso. Liberdade implica em responsabilidade, enquanto que o livre-arbítrio implica na nossa capacidade de fazer qualquer coisa dentro de certas circunstâncias e termos certas atitudes. E isso nos faz homens. Só a liberdade é porque existe o livre-arbítrio, porque existe uma contenção da nossa condição essencialmente humana, como aponta aqui o Dostoiévski. Então eu vou ler esse trecho aqui que é muito interessante, em que ele compara o homem a uma tecla de piano. Eu comentei no vídeo passado, né, que se desse tudo para o homem de bom, o paraíso terrestre, o mundo de fartura completa, o homem mesmo assim viria a fazer alguma besteira só para dizer que é um homem e não uma peça numa engrenagem. Ou no caso aqui, uma tecla de piano. Então, relembrando aqui um pouco esse trecho, dar ao homem tal fartura, agora aqui o autor, do ponto de vista econômico, que ele não tenha mais nada a fazer a não ser dormir, comer pão de ló e cuidar da continuação da história universal. Pois mesmo neste caso, o homem, unicamente por ingratidão e pasquinada,
há de cometer alguma ignomínia. Por quê? Porque ele é homem, não é peça de um mundo perfeito, de uma engrenagem, de uma máquina, que os ideólogos de plantão estão o tempo todo querendo formular para a humanidade, né? Um pouco depois ele continua aqui. Desejará o homem conservar justamente os seus sonhos fantásticos, a sua mais vulgar estupidez, só para confirmar a si mesmo que os homens são sempre homens e não teclas de piano, que as próprias leis da natureza tocam e ameaçam tocar de tal modo que atinjam um ponto em que não se possa desejar nada fora do calendário. Mais ainda, mesmo que ele realmente mostrasse ser uma tecla de piano, mesmo que isso lhe fosse demonstrado por meio das ciências naturais e da matemática, ainda assim ele não se tornaria razoável e cometeria intencionalmente alguma inconveniência, apenas por ingratidão e justamente para insistir na sua posição. Que posição é essa? De que eu sou homem e, portanto, livre para escolher, mesmo que a escolha seja apenas para afirmar que a minha liberdade, para afirmar que eu sou livre. Continuando. E no caso de não termos meios para tanto, inventaria a destruição e o caos, inventaria diferentes sofrimentos, e apesar de tudo, insistiria no que é seu. Ou seja, se é para provar de qualquer forma, que assim seja. Melhor do que ficar com uma máquina escrava de uma realidade que, no fim das contas, o homem não escolheu. Porque pensamos bem, os regimes totalitários foram escolha das pessoas, foram, mas de uma elite ideóloga e armada, capaz de impor pelo terror a sua ordem. A grande massa não escolheu nem o nazismo, o fascismo ou o comunismo. Elas tiveram que aceitar tamanha repressão que o regime lhes impôs. O totalitarismo se caracteriza na sua estrutura por uma ordem básica, que há apenas um poder geral total do Estado, e abaixo o indivíduo, atomizado, sem qualquer poder intermediário entre ele e o Estado. Quer dizer, clubes, associações de bairro, mesmo as igrejas e grupos religiosos, né, empresas, meios de comunicação, todas são absorvidas pelo Estado. O indivíduo fica ali, sem margem de escolha. Por quê? Porque ele não tem como se associar a outras pessoas e a outros grupos independentes para combater e resistir ao poder totalitário. Tanto é que só o nazismo e o comunismo juntos mataram aí em torno de 150 milhões de pessoas no século XX. Continuando. O homem lançaria a maldição pelo mundo, e visto que somente o homem pode amaldiçoar, provavelmente com a mera maldição alcançaria o que lhe cabe. Continuaria convicto de ser um homem e não uma tecla de piano. Se me disserdes que tudo isso também se pode calcular numa tabela, o caos, a treva, a maldição, de modo que a simples possibilidade de um cálculo prévio vai tudo deter, prevalecendo a razão, vou responder-vos que o homem se tornará louco intencionalmente, para não ter razão e insistir no que é seu. Creio nisto, respondo por isto, pois, segundo parece, toda a obra humana realmente consiste apenas em que o homem, a cada momento, demonstre a si mesmo que é um homem e não uma tecla. Vou repetir o final que é bem importante aqui. Creio nisto, respondo por isto, pois, segundo parece, toda a obra humana realmente consiste apenas em que o homem, a cada momento, demonstre a si mesmo que é um homem e não uma tecla. Dostoiévski está aqui colocando outro fator também. O problema do determinismo. Quer dizer que a ordem social, física, natural, biológica do homem não o determina a cumprir certos pré-requisitos que estariam, segundo se coloca na ciência moderna, nas leis da física ou nas leis da natureza. Leis da física, leis da natureza, como chamamos, são abstrações, baseado num
vou dizer assim, num certo consenso de como as coisas funcionam na ordem material do cosmos. Só que o homem não é calculável nesse aspecto, porque o homem, como coloca aqui o Dostoiévski, ele não pode ser tratado como tecla de piano. Por quê? Porque ele não é. A experiência cotidiana e mesmo de observação, de onde vêm as teorias, mostra exatamente o contrário. Certo? Então, muito obrigado a todos. Deus abençoe. Tchau.